Se o clássico contra o Fluminense foi marcado para o Nilton Santos no dia 16, nesta terça-feira a CBF remarcou a partida entre Vasco da Gama e Coritiba, do dia 19 de setembro para o dia 21 de setembro. Jogo esse em São Januário. Inclusive, nesta tarde, também de terça-feira, o Vasco iniciou um recurso no Superior Tribunal de Justiça e, além disso, já deu inícios para o acordo com o Ministério Público se tratando da reabertura do nosso Caldeirão. Um cenário muito otimista para o torcedor e a expectativa é que o quanto antes as portas de São Januário venham a ser novamente abertas para o torcedor cruzmaltino. É claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, no último vídeo desta terça-feira, com muitas novidades, muitas informações importantes para você, torcedor vascaíno. Falaremos também sobre a arbitragem para esse clássico contra o Fluminense. Abre o olho, torcedor. A arbitragem polêmica que já apitou alguns jogos do Vasco nesse ano de 2023. Além dessas, muitas outras novidades. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do canal, venha aqui embaixo. Nesse momento a gente está aí na meta, na busca incessante de chegar à marca dos 110 mil inscritos. E contamos muito mesmo com a sua ajuda, com o seu apoio. Você que curte o canal do Gigante Vasco, você que já gosta do nosso conteúdo, já esteve aqui outras vezes, porém ainda não se inscreveu, vem agora aqui embaixo e aperte nessa palavrinha inscrever-se para ajudar o crescimento do nosso canal. Além disso, é claro, não esqueça, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ele é fundamental. A partir de agora, todas as vezes que você clicar na notificação do nosso vídeo, já deixe seu like, até porque o YouTube infelizmente não está notificando. Não sei se vocês perceberam, deu uma parada nas notificações do canal do Gigante Vasco para vocês. Isso daí é o próprio YouTube. E para que isso volte a acontecer com força total, a gente conta com o seu apoio. Então deixe o seu like agora neste vídeo e deixe aí nos comentários se você está empolgado, né, para esse retorno do nosso Caldeirão para a reabertura de São Januário. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois é, de fato, um Boa Noite Gigante muito movimentado, com boas notícias para o torcedor vascaíno. Boas notícias sobre São Januário, boas notícias sobre esse clássico contra o Fluminense que será realizado no próximo dia 16 de setembro, mas também notícias que podem não ser boas para alguns, mas boa para outros, que é sobre a eleição do Vasco da Gama, né? Nesse momento, querendo ou não querendo, o torcedor vascaíno, o Vasco começa a vivenciar novamente aquele momento político. Muitos diziam que após se tornar SAF, o Vasco da Gama não iria mais ter esse ambiente político muito forte. Se enganaram e eu me enganei. O ambiente político do Vasco não vem sendo hostil como era, que com certeza, há 3 anos atrás, em agosto, ou aliás em setembro, o ambiente político do Vasco já era muito hostil, eu lembro muito bem daquele período. Nesse momento não é tão hostil, mas ainda é muito forte a política dentro do Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama ainda precisa de um presidente. Nesse momento, já temos alguns pré-candidatos. Eduardo Cassiano, do Euriquinho, filho de Eurico Miranda, Júlio Brandt confirmou ontem a sua candidatura, Leonardo Rodrigues, Marcelo Borges e Pedro Strozenberg. Esses 6 aí, nesse momento, confirmaram que estarão presentes nas eleições que acontecerão em novembro de 2023. Júlio Brandt, inclusive, informações aqui importantes a vocês, que deve ser o candidato da situação. Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório, nesse momento, não tem nenhuma perspectiva que irão se recandidatar. O Osório vindo a presidente ou o Jorge Salgado se recandidatando a presidente novamente do Vasco da Gama. A expectativa é que eles não venham. Porém, devido ao bom relacionamento que os dois têm hoje com o Júlio Brandt, a expectativa é que Brandt venha a ser esse candidato da atual situação. E vocês podem até se perguntar, Lucas, e o Levenciano? Cadê o Leven? O Leven vai se candidatar? O Leven vai vir novamente a presidente do Vasco da Gama, ele que querendo ou não querendo, como a gente falou, né, notícia boa para alguns e má para outros, o Leven hoje é um dos personagens políticos mais fortes dentro do Vasco da Gama, um personagem político que conta com muita força de grande maioria da torcida vascaína. A informação que nós temos é que ele ainda não confirmou se vai ou não se candidatar, mas depois de muito tempo
Ele hoje, terça-feira, voltou a se posicionar em um contato rápido do jornalista Fábio Torres com o próprio Luiz Roberto Levinciano, Luizinho, para alguns, deixou bem claro, abre aspas, estou avaliando, no caso a possibilidade de me candidatar. Ele continuou e finalizou. Não sei. Então ele revelou ainda que não sabe, mas nessa parte da tarde de hoje ele também se posicionou através de redes sociais. Então só para finalizar o assunto, se liga aí nas palavras do Levin através de suas redes. Ele disse assim, ó, que nos tirem o futebol, o caminho dos títulos, das vitórias, as primeiras posições da tabela, que nos tirem o Maraca, a representatividade, o lado da torcida, que nos tirem a vantagem dos sócios, por votos sem rosto, até que de quem já foi, que nos tirem as oportunidades, projetos, ideias novas, gestão, que mantenham as mesmas caras, os mesmos nomes, o mesmo modo de ser e gerir, que nos tirem o protagonismo, o direito do torcedor de frequentar sua casa, que a lei nos seja diferente do que é para os outros, que o VAR, rodada a rodada, se mostre desastre, que puxões de camisa sejam lances de jogo, que golaços fora da área estejam impedidos, não pela regra, mas por sua beleza, que nos façam sofrer, que insistam em não dar ao torcedor o que ele merece, que quem não esteja no Rio seja ignorado, que ainda assim isso tudo não é capaz de tirar nossa honra, nosso amor, nossa torcida, nossa barreira, enfim, nossos valores. São eles e para sempre eles, que nos fazem diferentes, que nos fazem Vasco, a cada obstáculo maior uma resposta melhor, porque se não nos deixam ser quem somos, o maior clube do mundo, teremos sempre a melhor torcida do mundo, queiram ou não. O passado, o presente e o futuro isto provam. Resiliência, assertividade e coragem, fé no ver de verdade, de vitória, de vascaíno e de Vasco. Então o Levinciano, um pronunciamento forte, um pronunciamento bonito, um pronunciamento que arrepia, né? Não a quem gosta do mesmo, mas para quem é Vasco, que fala muito bem sobre esse atual momento que nós vivemos. Na minha opinião, um posicionamento que deixa bem claro que muito provavelmente em novembro, Luiz Roberto Levinciano virá sim como presidente do Vasco da Gama. Mas é ficar de olho, ficar aguardando, em breve teremos aí cada vez mais fomentada as eleições no Cruz Maltino. Você, vascaíno, que está aí do outro lado, quem desses nomes que eu citei, incluindo até o Levinciano, você gostaria que fosse o presidente do Vasco? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Vamos fazer essa enquete rápida aí com vocês. Mas vambora, né? Vambora sem muita enrolação, continuar, porque ainda temos muitas informações a trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante. E agora eu quero entrar no assunto sobre estádio, né? Sobre São Januário, sobre Maracanã, sobre Newton Santos, sobre o que irá acontecer. Pois está marcado, dia 16 de setembro teremos Vasco da Gama e Fluminense, não no Maraca, não em São Januário, não no Raulino de Oliveira, estádios aí que foram falados, mas sim no Newton Santos. Houve um pequeno imbróglio, é importante falar a vocês, no início entre o Vasco da Gama e o próprio John Textor. Informação que o GE divulgou nessa parte da tarde de hoje é que o hoje CEO da Botafogo SAF deu aí algum parecer negativo quanto à proposta do Vasco de utilizar o Newton Santos nesse clássico contra o Fluminense às 4 horas da tarde. Informação que tivemos é que o John Textor não queria alugar aí o estádio para um rival, que o Vasco hoje é um rival e sempre foi do Botafogo. Não à toa aí essa partida o Vasco já havia encaminhado para o estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Porém, a história acabou mudando devido a uma entrada na CBF nessas conversas. O Vasco estava negociando diretamente com o John Textor, porém a CBF foi até o próprio CEO do Botafogo para tentar convencê-lo de levar essa partida para o estádio do Newton Santos. Representantes aí da própria CBF viram a necessidade de levar esse jogo para o Newton Santos, principalmente pela distância hoje que tem do do Rio de Janeiro, para a Volta Redonda, onde fica o estádio Raulino de Oliveira, e também, infelizmente, no último sábado, na partida que ocorreu do Fluminense, no último domingo, Fernando Diniz reclamou muito do gramado do estádio Raulino de Oliveira. E isso fez com que a CBF tivesse um desejo ainda maior de levar esse jogo para o Newton Santos, até porque é um clássico, né? É um espetáculo do futebol brasileiro. O Newton Santos hoje é um estádio mais preparado para isso do que o Raulino de Oliveira, com relação até ao próprio gramado, as câmeras, as imagens. Então, com isso, realmente o jogo está marcado para o estádio Newton Santos, porém o Vasco não conseguiu diretamente com o CEO alvinegro. A CBF teve que entrar nessa história. E logo após, nas conversas que aconteceram durante esses últimos dias, o Vasco hoje confirmou, através de suas próprias redes sociais e uma nota oficial, inclusive, no seu site, que, nesse momento, Vasco da Gama e Fluminense estará marcado para o dia 16, com 10% de público para eles e 90% de público para os torcedores vascaínos no estádio Newton Santos. Essa partida será válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é importante ainda mais destacar que, é claro, como o próprio Vasco pontuou em nota, havia até uma expectativa de que esse jogo pudesse ser realizado em outro estádio, em Cariacica, no Espírito Santo,
na Arena Amazônia, em Manaus. Porém, o Vasco também informou através da mesma nota que o prazo para alteração de estado nas partidas deveria acontecer há mais de um mês atrás, ou seja, o prazo já teria encerrado e o prazo hoje estoura, terça-feira, dia 5 de setembro, é o prazo limite, é a data limite para que haja mudança de estádio dentro do estado do Rio de Janeiro. Então o Vasco tinha que definir o local da partida hoje, dia 5 de setembro, e definiu e será no estádio Newton Santos. Porém, nessa mesma nota, o Vasco deixa bem claro que segue tentando aí, junto aos órgãos públicos, o quanto antes a liberação de São Januário. E Vasco Fluminense está marcado para Newton Santos. Porém, após enfrentar o Fluminense, o Vasco pega o América Mineiro, no estádio Independência em Minas. Depois dessa partida atrasada, o Vasco volta para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Coritiba. Ou perdão, melhor dizendo, o Vasco primeiro enfrenta o Coritiba e depois enfrenta, né, o América Mineiro, e depois do América vem o Santos. Para essa partida, logo após o clássico contra o Fluminense, o Vasco tem o seu local definido e é o que aparece na própria CBF. Hoje, inclusive, torcedor, a CBF alterou a data dessa partida. O Vasco tem esse clássico contra o Fluminense e o jogo contra a equipe do Coritiba estava marcado para uma terça-feira, dia 19 de setembro. Porém, o jogo foi alterado para o dia 21 de setembro, numa quinta-feira. O jogo pela CBF está marcado para São Januário. O jogo não tem outra data, a data é São Januário, às 7 horas da noite, numa quinta-feira, torcedor vascaíno. Então essa é a situação e o Vasco corre hoje, inclusive houve muitos avanços para ter novamente São Januário aberto ao seu torcedor. Hoje os 12 avanços foram os seguintes. O primeiro avanço, o Vasco protocolou um recurso no Superior Tribunal de Justiça para liberar o quanto antes São Januário. Essas são duas frentes importantes, né? A frente do acordo junto ao Ministério Público e essa outra frente do STJ. Então, agora é esperar, o Vasco não manda uma partida em São Januário desde o dia 22 de junho e exatamente esse outro processo que o Vasco iniciou nessa tarde de hoje é também de suma importância para ter os portões de São Januário liberados. E além dessa frente, que é muito importante, que ela é superior, né, ao TJRJ, ou seja, essa frente do Superior Tribunal de Justiça pode derrubar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Vasco também, para não perder tempo e tentar resolver esse problema o quanto antes, entra em uma outra frente, que é a frente do próprio Ministério Público. O Vasco, inclusive, nessa tarde de hoje, conseguiu avançar mais um pouquinho nessa situação. O que temos a falar a vocês nesse momento sobre Vasco da Gama? O Vasco, nessa tarde de hoje, avançou naquele acordo que o Vasco tentará fazer com o Ministério Público, o TAC. Lembra que eu estou trocando essa ideia com vocês? Que é um termo de ajustamento de conduta. O Vasco irá protocolar isso nesses próximos dias junto ao Ministério Público. O que será determinado nesse TAC? Importante a falar. O GE apurou nessa tarde de hoje que o próprio Ministério Público determinou algumas mudanças para que o Vasco possa ter os seus portões de São Januário reabertos. Quais são essas mudanças que já estão sendo feitas pelo Vasco? O aumento no número de catracas, o aumento no espaço útil no acesso às catracas, ajuste na abertura dos portões para o sentido de saída, aumento no número de câmeras no interior do estádio, reconhecimento facial nas catracas. Para o jogo contra o Coritiba, informações que tivemos é que apenas algumas estariam com esse sistema de reconhecimento facial funcionando, mas daqui para frente o Vasco irá intensificar aí nessa busca de certa forma, acabar reformando, né, os arredores de São Januário. Então, o GE apurou que todos esses pontos aqui que eu acabei de falar a vocês estão sendo fundamentais para que o Vasco consiga o quanto antes ter esse termo de ajustamento de conduta entregue ao Ministério Público para ser reavaliado e conseguir novamente as aberturas dos portões de São Januário. O Vasco negocia esse termo diretamente com o Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público. Inclusive a própria Gisele Cabreira, para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que a gente trocou essa ideia, ela mesmo que vem conversando e ela deixou bem claro, né, na live do último domingo a Vasco TV, ajustando alguns termos para selar o acordo. Então o Vasco nesse momento ajusta aí os últimos termos, no caso desse TAC, desse termo de ajustamento de conduta, para enviar ao Ministério Público e conseguir a liberação de São Januário. Então a expectativa é grande, o otimismo é gigantesco para que contra o Coritiba, no dia 21 de setembro, o Vasco possa atuar novamente dentro da sua casa. São duas frentes, volto a repetir, a frente junto ao Superior Tribunal de Justiça, para que com essa decisão, a decisão do TJRJ possa ser derrubada. Como o Vasco quer correr contra o tempo, o Vasco também busca selar esse acordo junto ao Ministério Público, que é o termo de ajustamento de conduta, enviando as novas ordens dadas e cumpridas em São Januário para ter, de uma outra maneira, tentar o mais rápido possível ter a liberação de portões em São Januário. Mas é de fato, torcedor, essa informação hoje é um otimismo muito grande interno para que o Vasco possa ter novamente a sua casa
à disposição. Vamos que vamos, torcedor, expectativa muito grande para isso. E olha, para finalizar o vídeo, torcedor, eu quero falar sobre Vasco da Gama e Fluminense com relação à arbitragem, pois foi confirmado nessa tarde de hoje o árbitro desse jogo. O árbitro dessa partida será Rafael Claus, de olho nele. Se eu não me engano, Rafael Claus foi o árbitro de Vasco da Gama e Palmeiras. Não lembro se, acho que do primeiro turno, do segundo turno foi o Daronco ou foi o próprio Claus também. Não estou me recordando, coloque aí nos comentários. Mas tenho quase convicção de que tanto no primeiro quanto no segundo árbitro foi o Rafael Claus, de Vasco da Gama e Palmeiras. Novamente o Claus estará apitando agora a partir desse clássico entre Vasco e Fluminense no próximo dia 16 de setembro. Te dá medo, Rafael Claus? No caso, com erros, equívocos por parte da arbitragem? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Boa Noite Gigante. Estaremos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Acorda Vasco às 7, sempre às 7 horas da manhã, então não perca. Coloque aí o seu despertador 6h50 para você vir já ficar muito bem informado sobre o Vasco pela parte da manhã. Estaremos no Fala Gigante por volta das 2h30, 3 horas. E o Boa Noite Gigante sempre, assim, 7, 7h30, 8 horas da noite, com muita vascainidade a você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso canal. E é claro, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.